Honestidade. Mais um episódio do Ilha de Barbados começando, contando mais uma vez com a ilustre presença de Mário Sérgio Cortella para falar um pouco sobre honestidade, que é uma parada super em pauta. E você sabe que a ideia de sinceridade, você lembrava do sincericídio, ela é muito séria, porque a sinceridade, ela é algo que vem a nosso dia a dia, mas honestidade é você ser sincero, mas muitas vezes não ser franco. Há uma diferença entre sinceridade e franqueza. Sinceridade é tudo que você disser tem que ser verdade. Mas você não tem que dizer toda a verdade. Franca é a pessoa que diz toda a verdade. E há situações na convivência, não haveria diplomacia, não haveria gentileza, não haveria capacidade de uma convivência que é mais amorosa se nós fôssemos todos francos. Por exemplo, prepara você agora uma comida para nós partilharmos. Você passa 3 horas fazendo. E aí você pergunta, como é que tá, gente? Uma bosta. Nenhum de nós vai falar. Rafinha faz. Quem Rafinha é um pouco assim, Então, por isso que ele é um mas quem é que terá que dizer que não está bom? Que terá que ser franco? Aquele que estiver te avaliando. Se é teu professor, se é o teu mestre, se é o teu diretor, ele vai ter que dizer não está bom. Então ele vai ter que ser franco. Franqueza só se usa quando ela é pedida ou ela é necessária. Em outra situação, não. Se você, a hora que terminar a nossa conversa, tô eu saindo assim, gente, tava bom o programa? É óbvio, né, que você vai dizer, tava ótimo, foi uma das melhores entrevistas que a gente fez, a gente nem imaginava que pudesse ficar tão bom assim, tanto que você já tinha vindo em outro e nós estamos fazendo de novo. Você não vai, de maneira alguma, deixar de ser sincero, mas você não vai ser franco. A palavra franqueza vem porque os franceses, isto é, os francos, na origem, eles tinham esse hábito que ainda mantém de dizer na cara. Você liga para um francês e diz assim, estou atrapalhando, ele diz, tá. Nós dizemos assim aqui no Brasil. Não, já estava terminando. Ó, então é o seguinte, eu vou te dar uma chance porque esse programa aqui é franco. Eu vejo você um pouco magoado com as pessoas que te imitam. Fala para aquele cara ali, ó. Tudo que você queria falar. Eu diria que precisa cuidado, porque algumas pessoas que me imitam, elas precisam lembrar que a imitação é sem dúvida uma homenagem, mas ela, acima de tudo, ela tem que ser mais frequente. As pessoas que me imitam estão fazendo isso muito raramente. E eu preciso que isso se multiplique de uma maneira um pouco mais extensa. Eu fico chateado, né, com pessoas que esquecem, né, que eu preciso ser imitado, porque é exatamente isso que faz com que eu possa me ver e ver o quanto a minha possibilidade de ser humano, ela pode se reproduzir. Por isso a minha mágoa com quem me imita é que imita pouco. Nossa, eu achei que você ia falar todo gangsta, assim. Eu achei que você ia falar, vai tomar no cu. Vai falar, pode seu cu, seu idiota. Mas, então... Não, por quê? Pois ele me homenageia ao fazê-lo. É verdade. Certo? Uma coisa é a pessoa que na internet diz assim, Cortella, você escreve mal. Isso é uma crítica. Cortella, você é tonto. Isso é outra crítica. Outra coisa é assim, Cortella, você é ladrão. Isso não é crítica, isso é acusação. Por isso, alguém que me imite, brincando com aquilo que faço, ele está fazendo algo decisivo. Há uma regra básica para o humor que não vale para profissionais. Não ria de mim, ria comigo. Porque se você ri de mim, só tem graça de um lado. Claro que o humor, né, como atividade profissional, não pode se balizar só por isso. Porque do contrário não haveria o ridículo. Mas na convivência, quando você brinca, mas achei que você ia xingar o cara. Não, ao contrário. Porque aquelas pessoas que me imitam, seja a voz, seja o modo de falar, seja o conteúdo, elas o fazem sem que ela me acuse de nenhum tipo de crime. Ela tá brincando, ela pode até dizer, como eu disse, você é tonto. Eu prefiro porque ela é mais honesta ao fazer isso. Você sente que a honestidade é uma opção? Não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião apenas o revela. Por exemplo, na hora que terminar aqui a nossa conversa, levanto eu para sair, um de vocês deixou o teu celular sobre o banco ou a cadeira. Pegar e guardar no meu bolso sem que ninguém veja. Ou dizer, Rafinha, você esqueceu o teu aparelho. Isso é anterior à ocasião. A ocasião que aqui aconteceu, ela só permitiu que eu revelasse aquilo que eu quero. Por isso, a ideia de que a pessoa tem a escolha pela honestidade. É óbvio que você tem condições de existência de algumas pessoas que favorecem o delito e a infração, né? Aquela pessoa que é formada numa comunidade onde ela não tem alternativa, ou em que ela é colocada para sobreviver em meio àquilo que é o mundo da criminalidade, não necessariamente ela o será, não é obrigatório. Eu um dia conversava contigo numa outra situação e lembrava algo, né? A corrupção ela é uma possibilidade, ela não é uma obrigatoriedade. Eu posso ser, eu não sou obrigado a ser, né? Nesse sentido, eu a coloco sim no campo da escolha. Aquilo que é escolha,
A ideia de que há possibilidade de eu decidir aquilo que desejo, né? E, portanto, volto eu ao ponto. É como a franqueza. Eu preciso ser franco. O sincericídio, que a gente antes falava, que é aquela pessoa que ela se liquida porque ela é muito transparente, é necessário cautela. Eu tenho um pouco de medo de gente que diz assim, eu falo aquilo que eu penso mesmo. Né? Eu vou chegar e vou dizer o que eu penso. Pra quê? Há situações em que você vai magoar outra pessoa à toa. Uma coisa é o meu menino, né? Meus filhos, quando eram crianças, no dia dos pais, que eles traziam da escola, aqueles presentes que eles faziam com as próprias mãos, aquela coisa horrorosa, fedida, feita de palito de sorvete grudento, né, com coisinha que era sobra de iogurte, e falava assim, tá bonito, pai, dizia, tá maravilhoso. Claro que você não vai naquela hora dizer assim, tá um horror, isso fede. E não é que você tá mentindo, é porque a frase por trás é, tá magnífico, levando em conta a tua idade. Eu não esquecendo que você fez isso com a tua mão, não deixando de lado que a razão disso é afetiva, né? O sincericídio, ele talvez tenha que ser substituído pelo francocídio. Porque ser franco é que é difícil, mas ser sincero é bom. Agora eu vou te contar uma coisa que pode virar até imitação. Sabe de onde vem a palavra sincero? Da criação de abelha. Olha que coisa magnífica. Tá aí uma coisa que eu não consigo chegar até o final. Você vai chegar agora comigo. No mundo romano antigo, o mel que era mais apreciado era o mel sem cera. Isto é, o mel puro, que a gente chama de geleia real. E a expressão em latim é sine cera, né? Da onde sincera. Por isso, sem cera. Aquele mel que era puro, que não tinha nada que o estragava, que o manchava. A pessoa sincera é aquela que tem uma marca de pureza. Olha quanta coisa inútil você não sabe. É muito bom, mas não é inútil. Que você fosse meu avô, cara. É muito bom isso, cara. É inútil, Então, é um pouco inútil. Tudo bem. É uma conversa... É meio inútil, mas é da hora pra caralho. É legal saber, mas não vou conseguir usar esse cartão no encontro do Tinder. Se você mandar uma dessa... Se ela fala, eu sou sincera, deixa eu te falar uma coisa. As abelhas, eu não vou comer. Porque no Tinder ninguém tá interessado em etimologia. Você que pensa. Malandrão! Que isso, hein? Uma das coisas boas é que há uma diversidade de seres humanos. Há um grande físico, um homem chamado Freeman Dyson. E ele tem um belíssimo texto que eu gosto demais, em que ele dizia que aos 5 anos de idade ele caminhava pela rua na cidade dele, na Inglaterra, com a mãe dele. E uma hora ele falou, mãe, por que tem tantos tipos de igrejas diferentes? E a mãe disse, filho, é porque tem muito tipo de gente diferente. Se Deus quiser só um tipo de igreja, ele tinha feito só um tipo de gente. E é interessante porque o Freeman Dyson era ateu. E, portanto, o texto dele é em louvor da diversidade. Então, quando a gente brinca, bom, mas não tem gente assim no Tinder que está conectada à etimologia? Sim, tem. Tem gente também que tem religião, tem os que não tem, tem o que não gosta. Esse é o gostoso da existência, é a variedade. Aquilo que dá sentido à vida, que é a biodiversidade, ela é acrescida com a antropodiversidade, né? A diversidade humana. A gente aprecia um jardim quando ele tem uma diversidade de flores. Se ele tem só um tipo de flor, é bonito, mas é monótono. Vira né? Uma das coisas, aliás, uma das coisas que a franqueza faz é abalar a monotonia. Porque a franqueza, na crítica, na análise, na discussão, ela é um chacoalhão, né? É claro que eu prefiro que a pessoa seja sincera, mas nem sempre eu quero a franqueza comigo. Por isso, jamais, quando você fala em honestidade, né, o inquisidor diz assim, e você roubou? Não. De que é essa mala? Não sei. E esse dinheiro que está aí? Nunca vi. Mas tem 5 milhões na sua conta, não tira extrato. É difícil também, né, Cortella, conviver com essa mentira também, né? Pelo menos pra quem tem algum... Eu quero que mintam pra mim, cara. Assim, eu quero que, tipo assim, não seja tão momentos, sincero. sim. Eu sou uma pessoa sensível, entendeu? Eu acho meio psicopata. Às vezes. Eu acho Assim, não fica... Qualquer coisa Não, me mas tem uma magoou. mentira piedosa. A mentira piedosa é aquela que é um pecado leve, né? É aquela em que você diz assim, putz, você é um cara bom demais, hein? A nossa noite foi muito bom. A nossa noite foi muito Normalmente gostosa. A nossa noite foi muito essa avaliação eu não tenho. Tá, mas se imaginar, eu já ouvi né? muito. A ideia de assim, você é ótimo. A mentira piedosa é aquilo que faz com que você impeça que a outra pessoa se sinta mal quando não há razão para você fazer isso. É só uma questão de convivência, de afetividade. Justamente. Agora, o que você chamava do que nos deixa mal é algo que é uma sociedade, não que ela é sincera ou franca, mas é aquela que é hipócrita. Você sabe que hipócrita é uma palavra que veio do teatro.
né? Hipócrites era aquele que atrás da cortina Fala aí, porque eu preciso ficava falando as coisas. O próximo encontro do Tinder vai voar, você vai ver. Hipócrites era quem ficava, hipós é sub, e portanto aquele que ficava atrás ou por baixo, né? Dizendo as coisas sem que os outros vissem. É aquele que falava uma coisa, mas agia de outro modo. Não aparecia em cena e ficava fazendo a voz, né, daquele que não estava, né? E portanto era aquele que estava estava escondido naquela relação. Sim. E uma sociedade hipócrita não é que tem só gente hipócrita, é aquela que admite a hipocrisia como modo de convivência. Porque hipócrita não é só o que pratica a hipocrisia, mas é quem também não a rejeita, quem também a acolhe, quem também protege. E uma sociedade hipócrita é aquela que é moralista. Eu tenho um temor, aliás, um medo imenso de gente que é moralista. Nossa, gente que, por exemplo, gasta uma parte da vida dela cuidando da sexualidade alheia. Gente que fala em nome de Deus. Diz assim, Deus não quer, Deus não deseja. Eu acho de uma arrogância inacreditável alguém supor que ele sabe. Se ele acredita que Deus existe, quantos secretários de Deus ele pode se colocar na função de dizer Deus quer isso e Deus não quer aquilo? Isso é absolutamente contra a própria religiosidade. Uma pessoa que tem religião, ela, de maneira alguma, pode falar em nome do seu Deus. Eu acho que esse Deus, se Deus fala por si mesmo. Se ele precisar, de fato, de alguém que faça aquela tradução, é uma coisa estranha. Eu volto exatamente a isso. Pessoas que pregam honestidade, mas não o são. Portanto, ela é hipócrita. Aquela que fala do desvio no campo público ou privado, mas ela mesma faz o que não deve. Ela, por exemplo, ela desvia, ela finge, ela diz assim, não dá para dar um jeitinho. Como evitar ser hipócrita? Eu acho que a primeira fase é perceber-se nessa condição. Eu, Cortella, muitas vezes sou tentado, né, a ser hipócrita. Sou tentado, claro. Eu acho que eu sou hipócrita várias vezes durante a semana. Então, eu nas vezes que o sou, eu procuro buscar e encontrar em mim qual é a conduta que é falsa, que é mentirosa. Eu gosto muito de uma palavra, e é essa que eu queria usar, é quando a gente é capaz de ser autêntico. O que é uma pessoa autêntica? É aquela que coincide com ela mesma. É quando você não fala uma coisa e faz outra, não pensa algo e age de outra direção. Você se respeita, basicamente. A pessoa que é íntegra faz parte da honestidade, a capacidade, né, de não dissimular, né, de não fingir. É dificílimo. É preciso um esforço imenso. Mas o fato de ser difícil, obviamente, não coloca na impossibilidade. É difícil, mas não é impossível. Uma pessoa que pratica a sinceridade, ela é uma pessoa que está se arriscando fora do campo da hipocrisia. Claro que ela é alguém que é muitas vezes vitimada pela própria capacidade dela de não fingir, não forjar. Mas esse é o custo, né? Existe um ônus em relação a esse tipo de atitude e de ação. De maneira geral, a gente aprecia pessoas que são íntegras, mas não necessariamente aquelas que são sempre francas. Pessoas íntegras e francas têm canal no YouTube. Nós temos e agora o Cortella também tem. O link está aqui na descrição. Se inscreve no canal do Cortella para receber mais aulas e para que ele consiga registrar seus pensamentos. E você, seu zebu, que rouba ideias, você não vai conseguir, tá bom? Agora já era, porque ele tem o selinho verificado pelo próprio Ilha de Barbados, que é o maior canal da internet. O maior canal. É isso aí, gente. Obrigado pelo carinho de todos. Se inscreve no canal, continua assistindo. Parabéns pela sua participação. Obrigado, foi muito legal. Eu achei muito legal. Pode crer, né, mesmo? Não, eu tava aprendendo muito aqui. Você sabe que eu tenho que dizer sinceramente, muito bom, né? Muito bom. E hoje eu só conseguindo falar mesmo porque eu tomei remédio, entendeu? E tava bom? Ritalina é ótimo. E Rita Lee? Também. Quando ela era jovem, ela era gata. A velha eu fazia. Você tem que estragar tudo, né, Rafinha?